psicóloga clínica, membro didata do Instituto Jungiano do Paraná, membro da Associação Jungiana do Brasil e da International Association for Analytical Psychology, IAAP. Doutora em Linguagem e Sociedade, UniOeste. Mestre em Saúde Coletiva, da UERJ. Membro do Departamento de Psicologia Analítica e Espiritualidade da AJB. Pertencente ao Núcleo de Espiritismo e Psicologia da AME Brasil. Coordenadora de grupos de estudos da série psicológica Joana de Ângeles, na cidade de Cascavel, Paraná. Possui capítulos em livros sobre espiritismo e psicologia. Entre eles estão Contribuições de Joana de Ângeles para os transtornos mentais, a série psicológica de Joana de Ângeles, Fundamentação Teórica para Coordenadores de Estudo, volumes 1 e 2, Experiências Anômalas na Perspectiva da Psicologia Complexa de C.G. Jung, entre outros trabalhos. Ela vai trazer o tema Francisco e Clara, o amor que cura. Com vocês, Adriana Lopes. Boa tarde a todos. É realmente uma emoção muito grande estarmos aqui, reunindo essa linda família, Joana de Ângeles, que faz parte da família universal, porque não há divisões, nós somos partes de um todo. E realmente quero agradecer a Mara, essa equipe maravilhosa que saiu daqui nesse instante, por esse trabalho tão lindo. Sabemos o quanto é difícil organizar um evento dessa envergadura, mas como é bom estar com vocês pessoalmente, né? Quantas pessoas falaram como é difícil ficar naquele quadradinho, né, desses nossos grupos tão importantes que a gente tem feito e tantas pessoas que conhecemos. E o aspecto que eu quero trazer da nossa mentora Joana de Ângeles, juntamente com Francisco de Assis, é o aspecto da cura. Não há como falar de Joana de Ângeles sem falar de Francisco, porque realmente é uma relação, um trabalho complementar. Os dois estiveram juntos desde o começo. Eles participaram, né, como Francisco de Assis e Joana de Ângeles, duas almas a serviço do amor. Portanto, se estão a serviço do amor, eles viveram essa mensagem do amor para consolidar a palavra amor na face da terra. Eles estiveram juntos com Jesus no momento em que Jesus traz para a humanidade a lei do amor, e eles participam desse projeto desde as primeiras horas do cristianismo, né? Pelas mãos, eles confortaram doentes, curaram os enfermos, instruíram os ignorantes e deram pães aos famintos, vestiram nus. Então eles trabalham juntos desde aquele primeiro momento. Eles contribuíram com Jesus, deixa eu ver como passa, contribuíram com Jesus desde as primeiras horas do cristianismo. Ele, Francisco de Assis, como João Evangelista. Nós já falamos desde as primeiras palestras de hoje, todo o trabalho de Francisco, e agora eu quero retornar um pouquinho mais no tempo, que é aquele momento antes dele ser Francisco. Quem foram essas almas? Né? Então eles foram dois trabalhadores. Primeiro, né, Francisco de Assis na encarnação de João Evangelista, e aí nós podemos ver na imagem, ele lá na ilha, né, exilado na ilha de Patmos, quando ele escreve o Apocalipse ou a Revelação. E aí vemos Joana de Cusa como Maria de Magdala e Maria Salomé, mãe de Tiago e João, e encontraram o túmulo vazio de Jesus. Nesta cena é muito importante,
porque nós vemos o grau de relação entre Joana de Cusa e o próprio João Evangelista. Joana de Cusa estava junto com a mãe de João. Então veja, ela era muito íntima desse evangelista, desse discípulo de Jesus. Então João Evangelista e Francisco de Assis são duas faces de uma mesma alma. São duas vivências desse espírito maravilhoso que conhecemos como Francisco de Assis. Dentre os discípulos, João era o mais jovem. Ele tinha 25 anos quando ele participou desse trabalho de Jesus, e 25 anos quando Jesus foi crucificado. Ele era muito novo. Foi considerado o que mais se dedicou ao mestre pela força do amor. Olha que lindo, não é? Talvez nós vemos traduções como discípulo mais amado. Haroldo Dutra Dias nos coloca que é um erro de tradução, porque na realidade Jesus ama a todos indistintamente. Mas Jesus, na realidade, é João aquele que mais se dedica pela força do amor. E ele realiza, ele vivencia junto com Jesus várias curas, porque o tema hoje é cura. Ele presencia a cura da sogra de Pedro. Ele presencia a cura de cegos, paralíticos, obsessos, a transfiguração no Monte Tabor com Tiago e Pedro. Ele presencia a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, as pregações mais profundas do Mestre, a entrada triunfal e a crucificação. E detalhe, João foi o único discípulo a assistir à crucificação de Jesus. Todos eles tiveram medo. Como nós vimos agora a Michele falando na questão do medo. E ele, nesse momento lindo, ele recebe de Jesus a incumbência de cuidar de Maria, naquela cena onde ele diz: mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. E ele passa então a Maria a incumbência de cuidar daquele filho, passa a João a incumbência de cuidar de sua mãe. Ele foi o espírito escolhido para auxiliar na consolidação do amor na face da terra. E aí, em seu evangelho, ele escreve o 4º evangelho, que enfoca a vida de Jesus, a origem divina, o Logos, o Verbo, a palavra de Deus. Ele alimentava uma alegria íntima, como se tivesse um sol em seu coração, assim como a Cláudia, de uma forma tão bela, nos colocou, né, Cláudia, sobre esse arquétipo da transformação. Então ele irradiava o amor, ele irradiava essa capacidade de transformação diante do que ele trazia. Ele curava, porque ele estava inteiro. Então nós começamos agora a abordar esses aspectos da cura e o que é cura para a própria Joana de Ângeles. Joana traz uma visão de cura que nós precisamos, a partir de hoje, começar a olhar para esse detalhe, né? Ele possuía um magnetismo superior, uma humildade e uma disposição pacífica. Na dinâmica do amor, distribuía a verdadeira felicidade em todas as dimensões. Na arte, foi expresso como a águia, porque cada evangelista tinha um animal, tinha um epíteto, tinha um representante. E simbolicamente, a gente analista gosta de símbolo, não? E é interessante que ele é escolhido, ele é representado na arte como a águia. Então nós vemos ali na imagem, várias imagens produzidas nesse inconsciente coletivo, que é expressado na arte, a imagem da águia. Aqui o símbolo é de contemplação. E aí a gente começa a observar a importância que tem na própria psicologia hoje, a capacidade de contemplação, que a Joana nos traz, aquele exercício que nós fizemos ontem da visualização terapêutica e da meditação. E esse aspecto é enfocado já, como João Evangelista, sobre a contemplação. Dados históricos, para que a gente possa então voltar lá atrás em João ainda. No ano de 95, na segunda perseguição do imperador Domiciano, João é levado ao exílio à ilha de Patmos e desenvolve, olha que interessante, uma ciência profunda
que é a interpretação da linguagem dos reinos. Olha que interessante, né? João falava com os peixes, falava com os pássaros, falava com os animais. Será que ele estava louco? Como assim? Ele não tinha ninguém lá na ilha, então ele começou a falar sozinho, ele falava com os pássaros. Estranho, não é? E a gente não para pensar por que existe uma função nisso, né? Ele descobre e nos explica que as próprias pedras têm vida e respondem ao carinho do amor. As pedras. As árvores têm sentimentos e respondem com alegria ou tristeza, dependendo do estado que o apóstolo se encontrasse. Conectava o seu aparelho receptor nas ondas emitidas pelos peixes e os entendia, respondendo-lhe na sua devida frequência. Dialogava com o vento e pedia que levasse a sua fala aos enfermos e aos aflitos mesmo distantes. Então João estava na ilha, mas ele não estava na ilha. Percebem? Porque o vento levava essa energia transformadora e essa energia de cura para o universo. Isso era muito belo. Mas nós nos perguntamos, não é mesmo? Qual a utilidade prática desta faculdade? Acho que eu passei 2. Isso. Qual a utilidade dessa faculdade, né? Tudo para um tipo de pensamento, as meninas que são todas tipo sentimento é fácil, né? Mas para um tipo de pensamento precisa organizar um pouco. Então a gente quer achar sentido e significado em tudo. Então tem que ter uma função, uma conexão dessa com a natureza. Então isso quer dizer que lá naquela época, na época de Jesus, João já sabia do que hoje a gente começa a pensar e estudar na física quântica, que é a capacidade de conexão que nós temos. Um exemplo vivo disso é nós aqui nesse momento. Estamos todos conectados, porque nós estamos estudando a mesma coisa no mesmo nível de pensamento e sentimento em todos os lugares do Brasil. E agora a Jussara aí representando fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, nós estamos em vários locais. Então é lindo esta conexão que há entre todos. Claro, agora com a internet fica muito mais fácil, mas na época de João já era possível. Então psicologicamente há uma função nisso. Todos estamos imersos no amor universal. Então o que nos conecta? Amor. Isso que Jesus nos ensinou. Estamos conectados com a mesma energia. Não há separação entre dentro e fora, em cima ou embaixo. Tudo está intimamente conectado e a separação é uma ilusão que traz violência e destruição. E se pararmos para pensar hoje, quais são os 5 grandes muros que temos na contemporaneidade? O primeiro e o maior é entre a Cisjordânia e Israel. E o que está acontecendo lá hoje? Nós estamos vendo guerra. O segundo é entre os Estados Unidos e México. O terceiro, Coreia do Norte e Coreia do Sul. O quarto, entre a Espanha e Marrocos. E o quinto, entre a Grécia e a Turquia. Então, a ideia de separação é uma ilusão. Isso não é real, isso não existe. E aqui é onde nós queremos enfocar. A prática consciente da conexão com Deus que há na natureza, nos desperta para a beleza, para o sentimento de pertencimento e para a gratidão. Olha que interessante, a prática consciente dessa conexão com Deus, o Deus que há em tudo, o Deus que há na natureza. Então nós temos que conscientemente começar a desenvolver consciência dessa capacidade de troca, com a natureza, com os seres. Nós fomos na escola, né, tão linda de Eurípides Barçanufo nós recebemos a informação: nenhuma daquelas crianças quebram uma folha da árvore. Por quê? Porque, olha que bonito, eles sabem que aquilo é um ser vivo. E se ampliarmos a luz da doutrina espírita, Kardec já fala que em todos os reinos da natureza existem princípio inteligente. Não são espíritos ainda, mas são espíritos inteligentes em desenvolvimento. Portanto, se eu arrancar uma folha, eu estou machucando um ser vivo que um dia será homem e um dia será anjo, né? Então, olha que lindo. Então, isso é a prática consciente que João já
trabalhava antes de ser Francisco. Percebe? É como que mesmo naquela a juventude que ele veio e ainda vivia aquilo, ele já trazia nele esse ser tão evoluído, tão grande. Então, segundo o neoplatonismo, e agora vamos falar um pouco desse amor divino, porque Deus é amor, segundo João, Deus é amor. O neoplatonismo trabalha o amor que ele é despertado pela beleza. Isso a gente já pode fazer, a gente não sabe amar ainda, mas a gente pode olhar conscientemente para o belo. E não é coisa cara, eu posso olhar o pôr do sol. Existe algo mais belo que um pôr do sol? Existe algo mais belo do que o nascer do dia? Existe algo mais belo do que um rio, do que o ar, do que um animal, um gatinho brincando? Percebe? Nós temos que desenvolver isto. Nós não sabemos amar ainda, mas o belo vai despertar em nós essa centelha do amor. E aí nós vamos entendendo como Joana nos ensina a aprender a amar. Primeiro passo, o belo, que já os neoplatônicos trabalharam lá atrás. Então a beleza que eu vejo no mundo, vejo conscientemente, não é olhar e passar por ela e não ver. É olhar conscientemente para essa beleza. É a forma de despertar o amor, esse elemento latente no ser humano que faz relembrar a sua origem divina. O amor é a força que permite à alma cumprir a função mediadora e retornar ao bem. Bem pelos neoplatônicos, mas a Deus para nós e a totalidade que nós perdemos nessa fragmentação que somos. O amor amor e beleza coincidem, diz Marcílio Fitino. Então o amor, ele tem um importante papel de devolver a integridade quando tudo está dividido e conectar ao self, propiciando felicidade e a sensação de plenitude. A beleza é um raio divino, e quanto mais esse raio está presente nas coisas, mais elas se aproximam da sua origem arquetípica, acordando a alma para a sua força de reunião própria do amor que conecta todas as coisas. E aí Jesus já dizia: desperta tu que dormes. E nós podemos ser despertados, despertar essa energia em nós, que é o Deus em nós, a imago Dei, essa imagem de Deus em mim, é essa possibilidade. Então ela pode ser acordada pela beleza. Então a beleza é algo necessário. Assim a totalidade vai nascendo e o amor vai se expandindo do pequeno até o maior, até integrar todas as coisas, chegando ao uno, que para os neoplatônicos é Deus, Deus fora e Deus dentro, o alto amor, até chegar internamente à individuação, que é essa possibilidade de organizar toda essa parte cindida da minha psique com essa energia de união que é o amor. E aí nós chegamos no nosso tema, né? Todo isso para introduzir o tema, que é cura, o amor, né? Que Joana traz, esse capítulo no livro Desperte e Seja Feliz, que ela diz assim, que a cura começa pelo amor, e toda cura procede de Deus, como Deus é amor, eis que o amor é essencial no mecanismo de saúde, no livro Desperte e Seja Feliz. Assim então, cura pressupõe dois caminhos: o autoencontro, o caminho do reencontro do que estava perdido, que é a reconexão com o self, que nós perdemos essa conexão, e o reconhecimento e aceitação da realidade. E o segundo caminho é a reconciliação, é o amor consigo, com o próximo e com Deus. É bonito que Joana diz assim, ela diz: para fins didáticos, eu inverto um dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ela diz sutilmente, para fins didáticos, eu digo, é necessário amar a si mesmo para conseguir amar o outro e aprender a amar a Deus, né? Olha que mudança perfeita, porque ela diz, eu não consigo amar a Deus e o outro se eu não amar a mim. Isso não é egoísmo, né? Eu acho que nós espíritas achamos assim, não, isso é egoísmo. Não, não é verdade. E aí nós começamos a ver, lá na ilha de Patmos, a tarefa de João de curar.
Ou seja, João demonstra o seu processo de autocura e o seu autoencontro numa imagem muito interessante. Engraçado que ela não está na Bíblia. Esta cena eu procurei na Bíblia, ela não se encontra na Bíblia, mas ela está expressa na arte. E aí nós vemos que a arte capta do inconsciente coletivo algo que está nesse inconsciente coletivo. Então, na arte e no livro de Miramês, nós vamos encontrar uma cena muito interessante que, para a época que eu li, foi muito estranha e curiosa, que eu jamais esqueci. Então, no livro Miramês, que foi escrito em 1982, ele narra uma cena em que João foi condenado ao martírio, muito diferente dos outros mártires. A maioria foram queimados vivos na fogueira, mas ele não foi direto ao fogo, ele foi queimado em um caldeirão de azeite fervendo, e ele permanece lá, fritando, por 7 dias. E os soldados alimentando aquele fogo por 7 dias, e após esse momento, eles esvaziam esse azeite, e ele estava vivo. Imaginem vocês, eu com 14, 15 anos lendo isso, tipo pensamento, lembro como se fosse hoje. Peguei o livro, fechei, só não rasguei o livro, porque era da minha mãe, que está aí, ela não me deixa mentir, e eu joguei dentro de volta na biblioteca, falei, parou, não vai ter jeito. Não tem como alguém ficar cozinhando num azeite fervendo por 7 dias, isso é balela. Vou ficar com Kardec, que diz: é preferível duvidar de 7 verdades do que acreditar numa mentira. Certo? Certo. Passou o tempo. Quase 40 anos depois, naquele episódio que a Mara fala, que a gente teve o nosso encontro, eu pergunto aqui para o Gelson: Gelson, qual que é a biografia mais fidedigna da vida de Francisco de Assis? E ele fala assim, nunca esqueço, Miramês. Falei, o quê? Miramês? E a história do óleo fervendo, hein? Ele olhou assim, não entendeu nada, né? Mas eu fiquei ruminando, né? Tipo, o pensamento fica ruminando. Tá, cheguei em casa, liguei para minha mãe, mãe, por acaso aquele livro está ali ainda, né? 40 anos depois. E ela foi lá, estava, por sorte minha, né? Estava lá. E aí, então, eu falei, tem como mandar para mim o livro? Ela falou, manda. Enfim. E aí, com os olhos da maturidade, eu li novamente o livro. E quando eu cheguei nessa cena, eu quis dividir com vocês a beleza dessa cena, porque estas coisas não são lidas, não devem ser lidas com os olhos do ego. A gente tem que ampliar, e a gente precisa ler com os olhos simbólicos. E aí, já com a idade, eu tinha já um pouco mais essa capacidade de simbolizar e não ler tudo ao pé da letra, como a gente faz com a Bíblia, que eu fiz assim, muito jeito, e fiz assim com essa passagem, não é mesmo? Então aqui, a arte do fogo, olha que linda, a própria cena, gente, ela é alquímica. Veja bem, o tacho, né, ele é um cálice, ele é um cadinho de laboratório. Embaixo o fogo, que é o elemento máximo de transformação. E dentro, João, o transformador e o transformado. Ele é aquilo que seria transformado pela ação do fogo. Então o fogo, ele tem a capacidade, ele é a chave da alquimia. Todos os processos alquímicos passam pelo fogo. E ele tem o simbolismo de aquecer, excitar, entusiasmar, inflamar, inspirar toda a nossa natureza, ativando a nossa natureza rumo a um estado diferente. Então aqui nessa cena Miramês estava nos colocando que naquele momento ele estava passando por um processo profundo de transformação. João era o próprio laboratório alquímico. Ele era o vaso, ele era o tacho, né? Esse vaso que transformava. Ele era os soldados que cuidavam do fogo, né? O alquimista, ele tem a arte de cuidar do fogo. Ele era o próprio fogo. Os 7 dias, ele era o próprio período de tempo completo. Ele era a coisa a ser cozida, ele era o transformador e o transformado.
E aí nós vamos ver aqui outra imagem muito bela na arte, mais uma representação. Nós encontramos inúmeras dessa cena narrando esse fato interessante que não está na Bíblia. Então ele foi mantido no inconsciente coletivo, na consciência coletiva, graças ao inconsciente coletivo das pessoas que expressaram essa cena na arte. Então o fogo é um calor invisível, um calor psíquico que clama por combustível, por um lugar arejado em consideração amorosa e constante. Por isso, a compreensão de João ao aceitar o processo, e aí foi lindo, quando chegam os soldados que já estavam familiarizados com João, naquele momento em que eles ouviam as pregações dos pássaros, os soldados iam e ficavam ouvindo, eles foram passando a respeitar aquele homem tão idoso, e eles tiveram que chegar com essa ordem desse martírio, e eles pediram humildemente, para que ele aceitasse. E João responde assim: seja feita a vontade de Deus. Nesse momento é o autoencontro. Esse autoencontro permite que a Imago Dei fale mais alto. Então, quando ele diz seja feita a vontade de Deus, o ego, ele então se submete a essa força transformadora que vem do self. E ele continua dizendo: se é preciso que eu pereça, diz João, nesse momento o eu é o ego precisa morrer, para que esse self emerja, e ele traga toda essa possibilidade de transformação. É preciso que se é preciso que eu pereça, para que Cristo cresça, Então é esse momento em que o ego cede para que Cristo emerja, para que o self possa se manifestar, que é o Cristo que vive em mim, que é Imago Dei. E aqui eu quero trazer da alquimia as 4 fases do fogo, para a gente entender a capacidade de transformação que João estava passando. A primeira fase do fogo, para os alquimistas, é a galinha choca. É aquele calor que a galinha coloca em cima dos ovos, que transforma o ovo em algo vivo, no seu filhotinho, no pintinho que logo vai nascer. Então a galinha choca, vagarosa e branda, vai gerar um calor do fogo morno, que permite que a mão segure. E a gente vê tantos cachorrinhos molhadinhos que vêm e entram embaixo da asa da galinha, e ele então se aquece, é o calor que o corpo. Então é essa possibilidade de aqui, esse calor humano que nos aquece, e nessa relação que aqui estamos podemos nos transformar e sermos transformados. É essa transformação do primeiro estágio, a galinha choca, Que o nosso calor seja uma constante para que não morramos de frio, nessa solidão que às vezes nos encontramos. O segundo é o sol de verão. Nesse sol de verão, somos assados em nossa própria natureza. É o calor mantido na memória, a quentura das reminiscências. E quem de nós não se perde nas lembranças, naquela ideia de um passado, naquela lembrança que fica nos queimando, que fica nos transformando, talvez para um aspecto positivo ou negativo. Se é algo que ficamos ruminando, a gente fica preso em mágoa, em rancor, Mas se é algo que nos aquece, de uma lembrança boa, que nos vivifica, ele nos transforma para melhor. E o terceiro é o calor da areia quente, da areia fervente. Queimará a mão, não pode ser manejado. Então, se o primeiro era mantido no corpo, o segundo na memória, este é o da determinação desesperada, que torna toda a obra cada vez mais quente, que é isso que nós estamos fazendo exatamente aqui. A nossa determinação para sair, cada um de vocês, de nós, das nossas casas, dos nossos compromissos, deixando família em casa, para que nós, com essa determinação maior, possamos estar aqui para estudar e aprender com Joana. Olha que lindo. E aí mais uma cena muito bela, onde outro artista retrata a cena da transformação de João. E aí nós vamos ver, aqui, que é o 4º estágio da chama viva. Aqui uma frase de Heráclito:
Ele diz que é a morte para que a alma se torne úmida. Então aqui é a morte desse ego, para que a alma se torne vivificada com o self, com esses aspectos transformadores que eles nos traz. A mundaneidade dos desejos egóicos foram purificados, é a redução máxima por meio do calor. Um corpo calcinado é aquele que passou pelo fogo, um corpo renascido, um corpo sutil, não mais ligado ao que esteve ligado e pode ser inteiramente absorvido pela obra, demonstrando o grau de desenvolvimento espiritual de João e o quanto ele já estava pronto para essa tarefa. Essa cena é maravilhosa e aí nós podemos ver a integração de todos os elementos. E assim como a madeira se submete ao fogo, a natureza material também submete-se ao espírito, pelo qual é purgada, é transformada e elevada. E esse espírito produz calor, luz, ascensão, transmutação, iluminação e intangibilidade. Mas um detalhe ainda importante desta cena é que João não foi queimado diretamente na chama. Olha lá a imagem, né? Já passou. Ele foi queimado nesse cadinho, né? Nesse cálice, nesse elemento transformador que seria o que a gente chama de tacho, né? Ele precisou do tacho, mas dentro existia óleo. E aí, se nós olharmos, o azeite fervendo, ele é um símbolo também de início e fim. Porque se vemos nos rituais, principalmente católicos, o óleo do nascimento, onde a criança é batizada, e nós temos o óleo da extrema-unção, onde a pessoa recebe esse azeite, esse óleo, para que ele possa então retornar. Então ele está presente no início e no fim da vida, como um laço intermediário, fixando e contendo as influências exteriores, outro aspecto purificador e protetor que João se submeteu. E agora vamos chegar em mais um elemento dessa metáfora, e não algo concreto, mas seria o número 7. Ele foi cozido, transformado e queimado por 7 dias. Com uma semana de fervura, isso são as palavras do livro de Miramês, obrigada. Com uma semana de fervura, foi retirado o fogo e o azeite começava a esfriar. João ergue-se sem qualquer queimadura na pele. Então 7, o que é 7? Uma semana, 7 dias, né? 7 dias da semana, os 7 planetas, 7 graus de perfeição, 7 esferas celestes, 7 conjuntos perfeitos. É um ciclo completo, uma perfeita dinâmica. 7 é a chave do Evangelho de João. As 7 semanas, os 7 milagres, as 7 menções de Cristo, os centenários de selos e trombetas, taças e visões que estão contidas no Apocalipse. O Apocalipse é estruturado em séries de 7, designando a plenitude de um período de tempo concluído, o comprimento de um tempo, de uma era, de uma fase. Era o início de um novo momento, tanto no cristianismo quanto para o espírito João, que depois foi Francisco de Assis. Vejam, era o final de um tempo e o começo de um novo momento para o planeta Terra, inclusive. E essa imagem é uma imagem que está lá no inferno de Dante Alighieri, que ele divide, né, as 7 partes do inferno. Então aí a gente vê as divisões, né, o 7º céu. Então, quantas coisas escritas e encontradas na arte. Mas como o nosso tema é cura, então veja, então João passa por esse período de autocura, de transformação e de exemplificação, mostrando arquetipicamente, ou seja, todos nós passaremos por algum processo de transformação. Kardec fala que a única coisa que somos fadados é a lei do progresso. Portanto, querendo ou não, a gente vai se transformar. Podemos levar mais tempo, mas nós nos transformaremos. E aí, então, vamos chegar no tema,
que com a morte de Domiciano, João parte para Éfeso, inicia o seu trabalho, e aí então, além da pregação do Evangelho de Jesus, ele começa as suas curas. E a cura mais significativa foi de Pátios, o filho de comerciantes de Éfeso, que foi acometido por lepra. E é uma cena muito bonita, porque eram pessoas muito ricas, e o seu filho único foi atingido com essa doença tão perversa, e eles estavam alarmados, e o menino com o corpo repleto de feridas. Então eles pedem para que o discípulo venha, e ele adentra no quarto, e com aquele poder transformador que a Cláudia nos fala, ele foi transformando, ele faz aquela prece, ele vai, se aproxima do menino, toma as suas mãos, beija as suas feridas, e a partir daquele momento, vê-se uma grande luz no quarto, e essa luz então começa a envolver a todos, e aos olhos vistos, o pai, a mãe e as pessoas que estavam no quarto, começaram a ver que aquelas feridas começaram a fechar, e a pele foi se formando novamente aos olhos vistos. Foi a cura mais significativa de João, e então, ele naquele momento, ele faz um pedido. Ele diz: não te esqueças de compreender o significado da doença, para que não caias em novos infortúnios. Então, naquele momento, já naquela época, na época de Jesus, ele traz algo que Joana nos mostra, que a doença existe, tem uma função em nossa vida. Ele é um momento de nos acordar para realidades profundas, que nós, que ainda estamos adormecidos, não conseguimos ver. Então ela é muito importante. Nós temos que agradecer quando estamos passando por um processo difícil de doença. E lá João já disse isso, né? Então a pele do moço foi se recompondo, e ele pede segredo. Por favor, não comente o que aconteceu aqui. E a partir daquele momento, Pátios se torna o seu discípulo e acompanhou durante todo o trabalho de João. Mas, passado algum tempo, após desencarnar, Pátios o acompanhou pela afinidade do coração, e no século XII, volta juntos novamente como mestre e discípulo. Pátios agora era Frei Leão, aquele discípulo amado de João, que o acompanhou durante muito tempo, porque naquele momento em Éfeso, ele recebe duas curas. Naquele momento a cura do corpo, mas a cura da alma, que ele então pôde compreender a sua função na terra. E eles se tornaram amigos incondicionais e trabalhadores do Cristo na reconstrução da igreja. E Clara, né? Estamos aqui falando de Joana, né? Mas até agora só falamos de Francisco. Como assim? Clara também curou. Segundo o historiador Celano, que foi contemporâneo a Clara e Francisco, ele diz que sim, que ela teve várias curas, e no finalzinho do livro, ele tem um livro que se chama Clara de Assis, porque ele faz a biografia tanto de Francisco de Assis, e num outro livro, o livro de Clara de Assis, ele enumera as curas que Clara fez como Clara de Assis. A primeira, a cura de um frade com uma loucura furiosa. A segunda, a cura de um leproso, encaminhada por Francisco, e inúmeras outras, principalmente com as irmãs do convento. A irmã Benvenuta, a irmã Amada, irmã Cristina, irmã Babina, irmã de São Damião, irmã Andréia, dentre outras. Mas o que é cura, afinal, segundo Joana de Ângeles? Cura não é estar com o corpo perfeito, porque muitas vezes com o corpo perfeito não estamos curados. Cura não é ausência de doença, e mesmo com o corpo machucado, sofrido, um corpo adoecido, esta alma pode estar curada. Mas então o que é? Joana diz que é a perfeita conscientização de nossos equívocos, assumindo o compromisso de regularização pelo amor. E aí entra Jesus, e por isso estamos aqui estudando Jesus, por isso que Francisco e Joana foram trabalhadores para consolidar o amor na terra. O compromisso dessa regularização pelo amor
pelo bem que seria o uno de Platão, ou o Deus no macrocosmo, ou a individuação no microcosmo. Nós devemos conscientemente trabalhar, assumindo esse contrato conosco mesmo, desse autoconhecimento. Desta forma, a cura real somente ocorrerá do interior para o exterior, do cerne para a sua forma transitória. Está na página 101 do Desperte, Seja Feliz, capítulo 23, onde ela denomina curas. Nesse sentido, a cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o próximo. Por isso que eu disse, ela inverte o mandamento. É necessário se amar para poder amar o meu irmão e poder aprender a amar a Deus. Então, a verdadeira cura passa-se pela amor-terapia. Esta é a solução. Portanto, saúde é estar em paz com a vontade de Deus, em consonância com o self, que é o meu espírito, o meu eu maior. É estar integrado com o compromisso do passado. Envolve a consciência de si mesmo, o encontrar um significado para a existência. Auto-amor é se libertar das ilusões do ego e sintonizar com a dimensão espiritual do self, a totalidade. Clara de Assis e Francisco de Assis estão voltando com a missão de ajudar na cura do planeta, a transição planetária. Estamos passando por tanta dor, tanto sofrimento, doenças, guerras familiares, guerras globais, enfim, mas a transição está passando. E nesse momento maior, essas duas almas nobres estarão voltando e, para tanto, trarão em sua companhia artistas, músicos, poetas, escritores, para despertarem a humanidade para o belo, não apenas a cura individual, mas a cura planetária, estimulando a todos que encontrem o melhor que possuem em si e dessa forma auxiliar o planeta a atingir a era de regeneração. Então, que possamos sair daqui hoje sabendo que nós temos um compromisso sim com a transição planetária, que não é tão grande. Eu não preciso ir lá conquistar o mundo, mas eu preciso trabalhar com esforço, carinho, humildade, dedicação, olhando para as minhas feridas, olhando para a minha sombra, para o meu egoísmo, para a minha arrogância, e compreendê-las, que atrás disso tudo existe um ser que sofre, um ser que precisa do amor de Deus, mas para isso eu preciso me amar, comer direitinho, fazer esportes, ter um autocuidado. Isso não é tão difícil. A partir desse momento nós vamos estar nos conhecendo e aí sim podemos transformar o nosso mundo. E eu encerro com esta frase maravilhosa de Platão. Platão diz que o amor é dos deuses o mais antigo, o mais honrado, o mais poderoso para a aquisição da virtude e da felicidade entre os homens. Para tanto, vou ler novamente. O amor é dos deuses o mais antigo, o mais honrado e o mais poderoso para a aquisição da virtude e da felicidade entre os homens, tanto em sua vida como após a sua morte. Então, que possamos nós hoje termos a consciência que o amor de Deus está em nós, está em tudo, está no outro, e eu só consigo amar a Deus na relação. Então, se eu ainda tenho inimigos, esta é a minha relação que eu tenho com Deus. Eu me relaciono com Deus como se Ele fosse o meu inimigo. Então, eu gostaria de deixar essas palavras para vocês, de uma parte tão linda que Joana nos traz, que é esse capítulo da cura e da autocura pelo amor. Muito obrigada. Estamos atravessando a transição planetária, com alto desenvolvimento tecnológico que muito nos ajuda, mas também com muitas perturbações, como a ansiedade, o medo, a depressão, o suicídio, o pânico e as fobias.
Todos estes são adoecimentos contemporâneos que trazemos como consequência de nossas imaturidades espirituais neste momento de tantas transformações. É preciso desenvolvermos o amor próprio, a consciência de nós mesmos para enfrentarmos a rotina, os sofrimentos físicos, a solidão, as inseguranças, as crises naturais da vida sem adoecermos psiquicamente. Necessitamos então de um exemplo de integralidade, de conduta e de amor, para que possamos alcançar uma planificação de nós mesmos sem escorregarmos para o egoísmo. E nosso modelo e guia para este projeto de crescimento é Jesus. Em seus passos terrenos, deixou-nos Ele o maior legado de amor que a humanidade pôde presenciar para que pudéssemos dar início na busca da nossa centelha divina, nosso Deus interior, despertando o espírito para uma consciência plena e universal. É neste cenário que iremos discutir a psicologia com Jesus para a construção da integralidade da alma. A reencarnação é, sem dúvida alguma, a maior proposta pedagógica delineada por Jesus e seus ministros espirituais para que a alma encarnada obtenha êxito em sua redenção. O Evangelho de Jesus vem novamente aos palcos humanos, trazer luzes para este momento social tão importante para a alma. Congresso Espírita de Uberaba, Minas Gerais, 15, 16 e 17 de novembro de 2024. A psicologia com Jesus para a construção da integralidade da alma.